O silêncio no interior da tumba tinha um peso que você sentiu desde o primeiro instante. Uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo do primeiro fiapo de luz tocar a areia fina sob seus pés. Você despertou cedo demais, quando o ar ainda estava denso, impregnado pelo cheiro râncio dos óleos usados na noite anterior. Um aroma pesado que parecia grudado nas pedras lisas e frias sob suas mãos trêmulas. À sua frente, os olhos do sacerdote se mantinham fixos e silenciosos, observando cada movimento, enquanto o frio da madrugada persistia, envolvendo tudo como um manto escuro e úmido. O Egito antigo despontava em sombras ao seu redor. A tumba uma caixa hermética onde o tempo parecia se dilatar, quase palpável. Cada pedra da parede suada, cada fragmento de pó que se acumulava era um testemunho da passagem dos séculos, intocado, severo. Você sentiu o frio cortante do chão sob os pés descalços, o toque áspero da túnica repleta de areia grudada, que você tentava limpar lentamente, como se esse gesto pudesse afastar a própria implacabilidade do ritual iminente. O som do zumbido distante das abelhas, além da entrada, insinuava vida lá fora, enquanto você permanecia preso no aperto sufocante da pedra e da espera. Se hoje um celular descarregado já é motivo suficiente para o pânico, imagine depender do feitiço incerto de um ritual milenar para garantir que sua boca, tão essencial quanto respirar, volte a funcionar. A incerteza do sacrifício e da promessa das palavras, ainda por dizer, pairava sobre você, quase palpável como a areia que insistia em se infiltrar em cada dobra do tecido. Você ajustou a túnica mais uma vez. O ato repetitivo, quase mecânico, servia como distração contra a tensão crescente, enquanto seus dedos sentiam cada grão e a aspereza do tecido. O incenso adocicado queimava, a fumaça subindo em espirais sinuosas que pareciam quase vivas, trazendo um leve alívio às suas narinas cansadas. Um momento breve, um destelo fugaz de esperança em meio à monotonia opressiva. Você respirou fundo, sentindo o calor do fogo distante. O som lento e pacífico da madeira da porta estalando suavemente, como se o próprio tempo estivesse preguiçoso naquela manhã arrastada. Cada segundo parecia resistir ao avanço natural, a uma eternidade suspensa entre o possível e o inevitável. Enquanto limpava a areia da túnica pela 10ª vez, seus olhos captaram um movimento sutil. O sacerdote, até então estático, fez um gesto quase imperceptível, o olhar dele carregado de uma intenção difícil de decifrar. Um silêncio absoluto caiu sobre a tumba, tão profundo que o habitual zumbido distante e os estalos desapareceram. Uma pausa imensa e inquietante que pesou no ar como uma promessa grave. Você sentiu a antecipação que apertava o peito, a tensão do momento transcendendo o corpo e a mente. Algo estava mudando, mas o quê? Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O movimento súbito do sacerdote, tão lento quanto imperceptível, abriu,
fissuras na quietude pesada da tumba, e você percebeu o aumento do peso no ar, como se o próprio silêncio se tornasse um muro ao redor, espesso e impenetrável. Seus olhos se ajustaram à penumbra, captando o leve tremor dos dedos dele. Pouco mais que um sussurro de movimento. Uma sombra que navegava sobre a areia e a pedra. Uma energia controlada e contida. Você sentiu a respiração quase parando. Um vazio na garganta, onde o tempo parecia segurar a própria cadência. O frio grudava mais firme à pele exposta, e você percebeu a rigidez do corpo, a tensão dos músculos suspensa, entre o medo e a expectativa. A túnica, que tentava arrumar com a repetição mecânica das mãos, agora parecia mais pesada, saturada da umidade acumulada dessas horas arrastadas. A areia continuava a se infiltrar sem cerimônia, pelos tecidos, tomando posse cada vez que você se movia. Um lembrete constante da implacabilidade do ambiente, da eternidade que repousava ali, silenciosa e opressiva. Você sentiu o aroma doce e abafado do incenso se tornar mais intenso, como se ele tentasse tomar conta do espaço e mascarar aquele cheiro antigo. O óleo rancio, grudado nas paredes, memória viscosa do ritual que se desenrolava sem pressa. A fumaça serpenteava lentamente, formando ondas no ar estagnado, e você acompanhava cada ondulação com os olhos semicerrados, tentando agarrar-se a essa dança lenta como um refúgio da ansiedade que percorre o peito. O sacerdote levantou a mão, devagar, como se navegasse entre sombras invisíveis, mantendo seus olhos fixos nos seus, em um olhar que pesava tanto quanto as pedras caras sob suas pontas dos dedos. Você sentiu a conexão silenciosa. Um fio. Enui que puxava sua atenção para o centro da tumba. O altar rústico. As inscrições mal definidas na pedra, o brilho opaco de alguma relíquia guardada ali. O som do zumbido das abelhas, tênue e distante, parecia se dissolver, tomado por uma quietude ainda mais profunda, quase um vácuo. Você desviou o olhar por um momento, e seu foco captou a textura das paredes, manchas escuras que pareciam respingos antigos, o relevo irregular da pedra que formava labirintos para os dedos, um convite para o toque que, no entanto, permaneceu proibido. A sensação de aspereza contrastava com a maciez das túnicas, com o calor distante do fogo de incenso. O chão de areia abaixo do seu pé nu parecia mudar a cada instante, como se respirasse junto com você, quase vivo, uma superfície que aceitava e rejeitava, que puxava para o fundo lentamente. A cada passo que você dava, por menor que fosse, uma série infinita de pequenos sons emergia, o raspar da areia contra a pele, o sussurro do tecido sendo repuxado, e o eco surdo de sua própria respiração se arrastando pelo espaço confinado. Passo a passo, cada movimento despertava dúvidas. Cada verificação das amarras da túnica se repetia como um mantra silencioso, um balanço interminável entre o cuidado e o medo, entre o fazer e o tentar controlar o inevitável. Você sentiu a temperatura do ar se alterar, uma onda de calor súbita que subiu lentamente pela sala, enviada talvez por uma corrente tênue que escapava pelas frestas da tumba. O calor trouxe um alívio fugaz, um respiro dentro da calma forçada,
uma promessa de um próximo movimento, um próximo gesto que ainda não era claro. Você voltou o olhar ao sacerdote, que abaixou a mão, as pupilas brilhando como brasas apagadas, e revelou lentamente um objeto, preso por correntes finas, um amuleto ou chave, nada completamente discernível pela luz tão fraca. A tensão no ar se adensou ainda mais, como se a própria tumba prendesse a respiração, e você percebeu o suor frio que escorria pela nuca, o arrepio que levantava os pelos da pele. Sua própria voz estava trancada, demasiado presa para se formar, e o silêncio parecia responder a essa ausência, preenchendo tudo ao redor com um peso irremovível, um convite mudo para permanecer imóvel, para não quebrar o frágil equilíbrio entre o agora e o que poderia se seguir. Você tentou novamente mexer na túnica, repetir o gesto que parecia controlar o caos interno, o movimento firme dos dedos na areia e no tecido, puxando, soltando, ajeitando. Ao redor, o tempo continuava a se esticar, interminável, enquanto a fumaça do incenso girava preguiçosamente e as sombras arrastavam-se pelas paredes, como espectros lentos que observavam e esperavam. Nada se movia além disso. Nada podia ser antecipado, senão a contínua espera. Então, em um súbito silêncio absoluto, você percebe um ruído diferente, um som baixo, quase um sussurro de pedra se ajustando, ou areia caindo de um ramo invisível. O sacerdote se volta, o olhar se estreita e você sente imediatamente que algo mudou na atmosfera. Não é algo que você possa descrever direito, mas é uma mudança tangível, como se uma porta tivesse sido aberta para o desconhecido. Seu coração pulsa com uma lentidão consciente, cada batida marcando a distância curta entre você e o que está por vir. A tumba se inclina ainda mais para o lado escuro, e você sente por um instante congelado que algo ou alguém começou a se mover mais adentro do silêncio, deslizando pelas sombras, com uma presença tão sutil que seus sentidos quase o rejeitam para protegê-lo. Você nem sequer teve tempo de piscar quando essa tensão tornou-se um fio invisível que te puxou para um novo e profundo desconhecido. E naquele exato instante em que o som ecoou novamente, desta vez mais próximo, sua pele arrepiou-se com uma súbita e silenciosa certeza. Você não está mais sozinho ali dentro. O som distante que você havia notado fez o ar vibrar em uma frequência invisível, tão sutil que parecia ser próprio do seu coração, lento e compassado. Um eco suave, quase imperceptível, aconteceu nas profundezas da tumba, como o deslizar de uma rocha minúscula cedendo ao peso do tempo, e uma corrente silenciosa percorreu sua espinha, gelada e firme. Você não se moveu, com o corpo tenso como um instrumento afinado, os olhos fixos na penumbra que parecia ganhar vida à sua volta, mais densa, mais escura, como um véu que começa a se fechar. O amuleto pendurado na mão do sacerdote refletiu um brilho breve, um lampejo suspenso no silêncio, antes de desaparecer na escuridão que parecia engolir lentamente o espaço entre vocês. A areia sob seus pés, quase fria demais para ser suportada, foi sua âncora contra o deslizamento pelo abismo da espera. Seus dedos buscaram o tecido da túnica, deixando que a aspereza ao toque o reconduzisse à realidade tensa em que estava preso.
você sentiu a respiração do lugar, lenta e constante. Um sussurro que vinha das paredes, talvez uma memória das eras antigas. E enquanto o silêncio se alongava, quase uma respiração quieta, você se lembrou do perfume pesado do óleo grudado nas pedras, cheiro que insistia em trazer à tona o fundo sombrio do tempo. A fumaça do incenso subia em círculos lentos, cada espiral como uma mão invisível desenhando o ar, e aquele cheiro doce contrastava com a umidade fria que se agarrava à sua pele, formando uma colcha de sensações que o prendia. A luz tênue que escapava em fendas diminutas dançava sobre o altar, e você se viu incapaz de desviar o olhar do brilho opaco que emergia de inscrições esquecidas, deixando que cada traço da pedra, cada entalhe fizesse parte da sua própria vigia. Sentir o tempo desacelerar tornou-se um exercício de concentração quase doloroso. Os segundos desvelando-se com a lentidão de um fluxo quase imóvel. Você fez um gesto hesitante, deslocando o peso de um pé para o outro, sentindo o ranger quase inaudível da areia sendo pisada, a sensação granulada invadindo os dedos do pé, como um lembrete constante da precariedade daquele instante. O suor frio que cobria sua nuca parecia ganhar mais espaço a cada movimento, um contraste tênue com o calor da labareda do incenso do outro lado da sala, onde o fogo tremelicava como um coração fraco, teimando em persistir. Cada vez que você tocava a túnica, era como se tentasse afastar não apenas a areia, mas a própria ansiedade que se instalara, multiplicada pelo silêncio que se fazia quase absoluto. O som de um leve clique, inaudível para qualquer um além de você, ecoou na sua percepção, e seus olhos percorreram a penumbra até encontrar o sacerdote mais imóvel do que nunca. O amuleto agora pendendo, imóvel, preso por correntes tão finas que pareciam feitas de sombra. Com cuidado, você inclinou o corpo, tentando não fazer ruído, ciente de que qualquer movimento em falso poderia romper o frágil equilíbrio. Sua respiração saiu em pequenas baforadas, formando nuvens quase invisíveis no ar frio daquela caucha sepulcral, e você se sentiu preso entre o medo do desconhecido e a necessidade de agir. O aroma do óleo queimado misturou-se a uma nova fragrância, mais terrosa, quase ancestral, que parecia brotar das profundezas da própria terra. Seus olhos, habituados à escuridão, começaram a distinguir formas emergindo, sombras que antes passavam despercebidas, contornos tênues se desdobrando no espaço estreito. Tudo ali parecia vivo, pulsando com uma lentidão quase compassada, com um ritmo próprio que você mal ousava compreender. Você tentou repetir o gesto insano de limpar a túnica, como se aquela aspereza pudesse absorver a angústia apertada no peito e dissolvê-la no ar estancado. A areia deslizou pelos dedos, minúsculas partículas de resistência, e cada segundo era um passo arrastado em uma dança silenciosa com a imobilidade da tumba. O brilho do amuleto chamou sua atenção mais uma vez, desta vez por um breve lampejo que iluminou uma corrente, revelando um símbolo antigo, quase apagado, uma chave ao desconhecido. O sacerdote levantou seu olhar, pesado, mas firme, e você sentiu a conexão se fortalecer, um convite calado para um próximo movimento, que ainda não era claro.
Um momento suspenso em que a eternidade parecia fazer morada. O zumbido distante das abelhas parecia ter se dissipado, substituído por um silêncio que pulsava como um tambor, um ritmo lento e profundo que carregava a promessa de que algo se aproximava. Seu corpo respondeu ao chamado, cada músculo tenso, cada fibra acordada, enquanto seus olhos seguiam uma sombra que agora se movia com mais clareza pelo corredor atrás do sacerdote. Não era o barulho da pulsação acelerada de medo, mas a percepção lenta, consciente, do perigo se aproximando. Quase um sussurro entre as pedras, um espectro que não precisava ser visto para ser sentido. Você sentiu o calor voltar, uma corrente fugaz que cortou o frio abafado, envolvendo sua pele como um manto tênue e breve, um sinal de que o momento havia começado a se transformar. O suspiro do sacerdote, profundo e contido, deixou escapar um alívio que você não ousou compartilhar, enquanto o olhar dele fixava um ponto, além da sua visão, na fronteira onde o escuro e o silêncio se confundem. E então, quando a luz tentou vacilar por um instante, um som diferente, quase um sussurro gutural, vindo da escuridão além da entrada, cortou a quietude como uma lâmina fria. Você sentiu o sangue se comprimir nas veias e o coração acelerar, ainda que devagar, quase em câmera lenta, enquanto uma presença invisível e pesada começou a preencher a tumba próxima a você, mais perto do que qualquer sombra antes vista. Sua mente, mesmo trêmula, não conseguiu evitar sentir. Algo muito antigo despertava, e por trás do olhar profundo e imóvel do sacerdote, havia agora uma certeza. Algo ali havia sido chamado para dentro da penumbra, e não estava mais sozinho. O silêncio que agora envolve a tumba parece mais denso, como se cada pedra tivesse absorvido uma respiração antiga e a mantivesse presa ali, imobilizada pelo peso do tempo. Você sente a areia sob seus pés descalços, fria, quase úmida, ela se molda lentamente ao seu movimento, soltando pequenos grãos que deslizam pela pele com uma delicadeza quase cruel. A túnica, molhada pelo suor frio, pesa sobre os seus ombros. Seu tecido sem forma se agarra à pele, trazendo consigo o cheiro turvo da terra e o resquício do óleo rançoso impregnado nas paredes. Cada pequeno gesto, cada ajuste que você realiza é um ato repetitivo, que serve para segurar a tempestade silenciosa que cresce dentro do seu peito. Seus olhos estão fixos no altar diante de você. As inscrições na pedra, apagadas pelo tempo, parecem pulsar de um modo sutil, revelando linhas e curvas que se entrelaçam em uma dança imóvel. A luz que entra pelas pequenas fissuras da tumba é fraca, um delírio pálido que mal toca os relevos das relíquias antigas. O ar é denso, carregado por um incenso doce, quase almiscarado, cuja fumaça se enrola lentamente, formando espirais preguiçosas que desafiam a calma aparente, como se dentro delas habitasse um segredo esquecido. Essa névoa lenta é um convite trêmulo para seu olhar se perder e, por algum momento, deixar que o tempo se arraste com misericórdia. Você percebe que a mão do sacerdote ainda está estendida, imóvel,
segurando o amuleto que pendia por correntes frágeis, quase translúcidas como a sombra que o sustenta. O brilho tênue daquele objeto parece pulsar por si só, uma luz grave e silenciosa que ecoa uma promessa invisível. E você sente que tudo naquele instante parece pulsar em um ritmo diferente, mais lento, mais cuidadoso. Cada respiração, cada batida do seu coração é uma marca nessa coreografia abafada. O suor frio que escorre pela sua nuca contrasta com o calor que emite o pequeno fogo do incenso. O som do fogo crepitando é mais um murmúrio em meio à vastidão do silêncio, quase como um sussurro nervoso que se perde nas paredes frias e ásperas da tumba. É como se o tempo tivesse decidido se enfraquecer, dilatar-se em uma espera longa e silenciosa, onde o ar repousa pesado e ainda, deixando que você sinta cada minúscula partícula suspensa ao seu redor. Você se move devagar, cuidando para que o contato da pele com a túnica não produza mais ruídos do que o estritamente necessário. A areia embaixo do seu pé range suavemente, como um suspiro controlado, e cada grão que escapa pelos dedos parece querer contar uma história de eras passadas. Os dedos tentam mais uma vez afastar essa areia invasora, arrastando lentamente o tecido, respirando quase em sincronia com a lentidão do tempo ali dentro. Cada movimento é uma batalha silenciosa contra a inquietação que se agita no fundo da sua mente. À distância, o som tênue das abelhas parece um lembrete de vida longe dali, uma vida que segue, alheia ao peso do ritual. O zumbido é discreto, quase tímido, e às vezes um silêncio ainda mais profundo o devora, como se a tumba aspirasse cada vibração para si, mantendo-a presa no interior daquela concha ancestral. O ar parece pulsar em camadas, uma estratificação entre o velho e o novo, o palpável e o etéreo. O sacerdote finalmente baixa a mão e, com calma, a esconde sob a túnica, como quem guarda um segredo sagrado demais para este mundo. Você sente o peso daquela ação, a tensão contida que se transforma em algo quase palpável, uma expectativa que paira no ar entre vocês. Suas mãos permanecem inquietas, as pontas dos dedos explorando as texturas ásperas da túnica, o calor e o frio se alternando em uma dança delicada sobre a superfície da pele. Você ouve o som tênue de algo se mexer mais adiante, no corredor, além da entrada da tumba. Um ruído abafado, como uma pedra arrastando-se, uma folha caindo em um silêncio quase absoluto. Seu corpo reage ao toque fantasma desse som, e cada músculo se tensa, como se pronto para responder a uma ameaça invisível que não precisa ser vista para ser sentida. A presença que você percebe é uma sombra na pele do ar, uma respiração que não pertence ao lugar, um sussurro que sela a promessa de algo iminente. Sua própria respiração se torna um instrumento delicado, uma linha tênue entre o medo e o controle. E você sente o frio do ar se transformar em calor, como se a tumba estivesse despertando para um novo estado. Um pulso de vida estranho, silencioso, vindo das profundezas do seu silêncio ancestral. Olhando para a penumbra atrás do sacerdote, você vê a sombra mover-se com mais clareza,
deslizando como um espectro pela borda da sua visão, uma presença que não deveria estar ali. E enquanto seu olhar se fixa na sombra, enquanto o suor frio desliza pela sua nuca e o coração bate em um compasso lento e real, você sente o ar mudar mais uma vez. Como se toda a tumba se preparasse para revelar o que esteve oculto até agora, para deixar emergir do silêncio o que nunca deveria ter sido chamado. Um som profundo, gutural, emerge da escuridão mais próxima, inexistente e ao mesmo tempo inescapável. Você percebe sem precisar olhar que a vigília está chegando ao fim, que a ausência de outros ruídos, o brilho sufocado do amuleto, o tempo que escorrega devagar demais, são as marcas silenciosas de uma revelação que vai romper a imensa calada com uma presença aterradora, e que agora você está prestes a encarar o que estava adormecido naquele interior sem fim. Você percebe o ar ficando ainda mais frio, a respiração presa entre o peito e a garganta, um fio invisível que atrai silenciosamente sua atenção para o corredor estreito que se estende para além da tumba. A pedra sob seus pés parece pulsar, lenta e pesada, como se o próprio chão carregasse algum segredo antigo escondido em suas veias. O murmúrio distante do eco de uma pedra que se desloca volta a vibrar ao redor, com crescente insistência, como um convite mudo para que seus sentidos se mantenham atentos, para que cada movimento seja medido, cada passo envolto em cuidado quase reverente. Seu olhar, fixo na penumbra que dança à margem da visão, tenta penetrar aquela escuridão, onde tudo parece se movimentar com uma suavidade quase líquida, um deslizar sem forma definida que desafia a sua percepção. Você sente o suor frio varrer sua nuca, deslizar rente à pele, cada gota trazendo a lembrança insistente da fragilidade do momento, da precariedade que ronda o silêncio e o torvelinho denso da espera. As sombras parecem se aglomera com uma lentidão que pesa, como uma nuvem espessa que se adensa antes do aguaceiro. Você tenta arrumar a túnica mais uma vez, os dedos frios acariciando o tecido áspero que parece reter cada grão de areia, cada suspiro de poeira que o tempo acumulou ali dentro. O gesto se revela inútil, mas garantir a repetição incansável desta pequena ação funciona como uma âncora, talvez a última linha de defesa contra o deslocamento de sua mente para um abismo invisível. O som tênue do tecido, sendo repuxado, ecoa na quietude, tão pequeno que quase escapa à consciência, mas ainda assim presente, como um lembrete constante de sua existência física naquele espaço suspenso. O altar diante de você parece emitir uma aura tênue, uma vibração silenciosa que se infiltra nas bordas do seu campo visual, tocando cada inscrição, apagada com um brilho quase fantasmagórico. Você estende a mão, mas a retira quase imediatamente, como se o contato pudesse romper o frágil equilíbrio que mantém o lugar unido entre passado e presente. O ar está impregnado de uma mistura inebriante, o doce incenso, o óleo râncio, a terra úmida e algo mais, um cheiro sutil e quase indefinível, que convida a uma atenção mais profunda, quase subconsciente. Você sente uma pressão aumentada atrás da testa, uma espécie de tensão que nada tem a ver com o medo, mas que parece prensar sua mente, empurrando a concentração para uma limitação quase total, onde o resto do mundo desaparece.
Nesse instante, cada pequeno ruído, cada movimento imperceptível no ar parece amplificado, como se o próprio ambiente transformasse a espera em um prelúdio interminável, onde toda a existência esteve até aquele momento suspensa, à beira de algo que busca enfim se revelar. Quando o sacerdote se move novamente, a lentidão é tão extrema e precisa que você sente o espaço entre vocês oscilar. Um sussurro mudo que navega entre o toque do desconhecido e a promessa do oculto. A mão dele se aproxima do seu, ou talvez do objeto pendurado na corrente, deixando no ar uma figura tênue de desejo e comando. Uma convocação silenciosa que pesa mais do que palavras. Você permanece imóvel, sentindo o ritmo do seu coração desacelerar. Os músculos se enrijecerem num equilíbrio delicado entre a ação e a hesitação. O brilho do amuleto, agora mais vívido, lança pequenos reflexos que se espalham como migalhas de luz corrompida, estimulando visões breves, portas abertas para dimensões esquecidas, caminhos invisíveis que serpenteiam entre a matéria e o vazio. O som da areia sendo ajustada sob seus pés contrasta com a imobilidade do ambiente, um lembrete firme de sua presença concreta em meio ao fluxo quase palpável do tempo suspenso. A fumaça do incenso enrola-se em colunas lentas e graciosas. Cada espiral, uma dança que parece refletir o pulso irregular do seu próprio corpo, e você sente, por entre as fibras do ar pesado, a sensação de que a energia ao redor está mudando sutilmente, ganhando volume e substância. Uma corrente de calor contrasta com o frio gelado que ainda domina, envolvendo sua pele, criando uma oscilação quase hipnótica entre o tenso e o relaxado. Então, um ruído diferente corta o ar, um som grave e abafado, que não se assemelha a nada que você ouviu antes naquela tumba. Como um sussurro antigo, ele cresce com uma paciência cruel e ganha corpo, ecoando entre as paredes de pedra e reverberando contra o silêncio de eras. Você sente o chão tremer levemente sob seus pés. Cada vibração, um golpe lento no interior do peito. Um apelo que se traduz em expectativa e um arrepio de antecipação. O sacerdote ergue o olhar, e seus olhos carregam o entendimento antigo, uma aceitação silenciosa do que está para se manifestar. Você sente o peso da decisão não dita, um pacto firmado no espaço invisível entre vocês, uma barreira frágil entre o que está acordado e o que se esconde na sombra do próximo instante. O ar parece adensar-se ainda mais, um volume palpável que suspende a própria respiração da pumba, amplificando seu estado de alerta. No corredor, a sombra desliza com maior definição, uma presença silenciosa que não se preocupa em desaparecer, que se fixa como uma promessa escura. Seu coração bate com uma cadência que não é rápida, mas é carregada de uma lentidão consciente. Cada pulsação, um lembrete do que está prestes a se revelar, do limiar que você está cruzando. E neste misto de silêncio e expectativa, você percebe, quase com uma certeza estremecedora, aquilo que se move ali não é humano. O próximo som, profundo e gutural, vem da escuridão que cresce ao redor e carrega consigo uma força primitiva, um chamado ancestral que ameaça romper a tênue barreira que até então
mantinha o passado e o presente separados. E é nesse instante, congelado no tempo, que a tumba se transforma, que o ar se condensa numa promessa pesada e inescapável. Você não está mais sozinho, e o que chegou não veio para esperar. O corredor à sua frente parece respirar em ondas lentas e constantes. Cada pedra um pulmão ancestral, carregado do ar pesado e resquebrado de séculos de silêncio. Seus olhos tentam, sem sucesso, distinguir alguma forma que dialogue com a sombra, mas são as sombras que decidem se mover primeiro, como se tivessem vontade própria, deslizando em silêncio entre as frestas tortuosas da pedra fria. O ar se tornara frio demais para ser apenas falta de vento. É um gelo que arranha as costas, que engole a febre dos seus músculos cansados. Você sente o chão vibrar sob os pés nus. Uma pressão tênue que avança como um sussurro sólido, empurrando contra o equilíbrio frágil que você mantém. Um arrepio percorre a espinha, não por medo imediato, mas por um reconhecimento prévio, um pressentimento labiríntico de que algo muito antigo está despertando pouco além do seu alcance. A túnica, agora escorreita e pesada pela umidade, se agarra aos seus ombros com um peso que não é apenas físico. É o peso de toda a expectativa acumulada naquela tumba suspensa entre os tempos. As escassas faixas de luz oriundas da abertura se arrastam, moribundas, ao longo da pedra áspera, revelando texturas quase palpáveis, relevos que parecem cicatrizes silenciosas na pele do ambiente. Você sente o cheiro ácido e úmido da terra misturado ao resquício do óleo rançoso impregnado nas paredes, como um abraço sufocante que te recusa o ar fresco. A fumaça do incenso sobe como um espírito lento, formando curvas tortuosas que parecem querer escapar da atmosfera densa, uma dança calmante em meio ao turvelinho crescente. O sacerdote permanece imóvel, sua mão parcialmente escondida sob a túnica, segurando um amuleto que esconde mais segredos do que revela a luz. Seus olhos, fixos nos seus, revelam uma passagem silenciosa entre o ontem e hoje. Eles pesam com o conhecimento de um destino por concretizar. Cada pulsação da sua carótida parece ecoar com o silêncio mudo que o separa. Você sente quase como se sua consciência fosse derramada na pedra, que esse momento é um limiar sem retorno, um ponto onde o mundo exterior deixa de existir. Ao seu redor, o corredor parece se estreitar e ao mesmo tempo se estender, como se predestinado para engolir seu corpo em um abraço de pedra. O som distante das abelhas se tornou uma lembrança, diluído e quase aéreo, enquanto o sussurro de uma pedra se movendo tão gentilmente traz a presença do inesperado para o ar. Você sabe, sem questionar, que os seus passos não podem falhar. Cada centímetro percorrido acrescenta não apenas distância, mas risco e significado a essa espera que se tornou quase palpável. Sua mão toca a parede úmida. A textura da pedra é selvagem, cheia de pequenos relevos que parecem mapas invisíveis do tempo. Seus dedos sentem a aspereza fria enquanto arrastam lentamente pela superfície. Um gesto repetitivo que tenta ancorá-lo à realidade tangível. A areia que aproxima, decorrente dos séculos caídos, escapa entre as dobras da túnica com a persistência de um pensamento insistente. O rangido leve sob seu pé desvela a ligação do seu corpo
com aquele espaço antigo, e cada som se torna um sujeito na narrativa silenciosa que sua mente constrói. Você expira fundo, tentando reencontrar o calor dentro do frio que persegue sua pele. O odor persistente do incenso, ligeiramente adocicado, parece oferecer um sopro de conforto, uma promessa suave no meio da rigidez da tumba. As espirais de fumaça flutuam ao seu redor, cada uma lenta o suficiente para prender seu olhar, sugerindo um movimento que não pertence à pressa do mundo exterior. O contraste entre o calor fraco do fogo e a umidade gelada que te envolve é um balé de opostos que mantém você ainda neste limbo entre ação e inação. Um som baixo, primal, emerge da escuridão à sua esquerda, algo que não se encaixa nos padrões naturais da tumba. Você sente um frio cortante que percorre sua coluna, uma tensão que atravessa até os dedos dos pés, aqueles mesmos que sentem a areia que insiste em se infiltrar e incomodar. A sensação de que algo se aproxima é inescapável. Não uma ameaça explosiva, mas uma presença constante e persistente. Algo tão antigo e pausado quanto as pedras que o cercam. O sacerdote finalmente se move, tão lentamente, que cada gesto parece fazer o ar vibrar e rasgar entre segundos urrantes e pausas obscuras. A mão dele emerge sob a túnica, segurando o amuleto que agora brilha com intensidade renovada, iluminando por breves instantes as sombras ao redor. Você sente o fio tênue de energia percorrer seu corpo, uma conexão invisível que pulsa entre vocês, cada um ciente da gravidade do que está por vir. O altar, ainda no seu campo de visão, parece desaparecer e reaparecer, seu relevo lançando sombras oscilantes que piscam com a instabilidade da luz. Você se concentra nas inscrições antigas, as linhas entrelaçadas que parecem esconder uma linguagem que se recusa a ser traduzida, mas ainda assim contam uma história silenciosa, uma advertência sem voz. O suor frio na nuca escorre lentamente, misturando-se ao calor, que agora cresce e cobra todo o espaço que o incenso jamais preencheu. Você entende que sua vigília está próxima do fim, não com um estrondo, mas com um murmúrio que cresce dentro do peito. A sombra que se move no corredor torna-se mais definida, sua forma ainda vaga e rastejante, mas carregada de uma densidade que você sente como uma pressão contra sua pele. Um gongue profundo reverbera dentro do silêncio, mesmo sem som audível. Um peso de expectativa que faz o ar estremece. E então, quando a luz vacila, o som gutural desperta, emergindo da escuridão como uma promessa que não pode mais ser negada. Você sente o sangue congelar por um instante. Eterno, um medo lento que não grita, mas ecoa com a certeza fatal. Aquilo que despertou havia sido chamado para dentro e agora, finalmente, move-se entre vocês. O corredor estreito se estendia à sua frente como uma fenda escura, um túnel de pedra que parecia se fechar lentamente, envolvendo você em seu abraço frio e inevitável. Seus pés tocavam a areia fina com um cuidado quase reverente. Cada grão parecia querer deslizar por entre os dedos dos seus pés, um insistente lembrete da passagem do tempo aprisionado ali dentro. A túnica grudava pela umidade, pesada como se carregasse em seu tecido o próprio peso do silêncio que reinava.
Você respirava devagar, sentindo o ar gelado pesar dentro do peito, um ar denso que exigia cuidado em cada inspiração para não se cortar no frio cortante. O brilho fraco, que escapava por pequenas fissuras nas paredes, dançava como uma chama tímida, iluminando fragmentos do espaço ao redor. As inscrições antigas, o altar gasto pelo tempo, as cicatrizes invisíveis da pedra. Seu olhar se fixava na textura rugosa das paredes, onde a areia esquecida se acumulava em pequenos montes irregulares. Cada partícula, uma história sussurrada. O ar carregado de incenso parecia se mover em ondas lentas, ondulações preguiçosas que você seguia com os olhos semicerrados, agarrando-se à calma passageira que essas espirais traziam, como se fosse um refúgio contra a ansiedade crescente. Como o coração marcando batidas longas e cadenciadas, você avançou um pequeno passo para frente. O som da areia sob seu pé quase nu soou como um sussurro grave, rouco, que reverberou pela tumba com uma força inesperada. Um arrepio viajou pela sua pele exposta, percorrendo a espinha, escorrendo pelos seus dedos. A túnica oscilou entre as mãos trêmulas, o tecido áspero repetidamente puxado, esticado na tentativa silenciosa de afastar a areia invasora. Cada gesto tornava-se um mantra, uma âncora contra o deslizamento da mente para um abismo invisível. O ar mudou um pouco, um sopro antigo que se infiltrou pela tumba, carregado de um aroma terra molhada, um cheiro profundo e ancestral que lhe pareceu vivo. Você inalou, sentindo a mistura entre a umidade da pedra, o óleo râncio que impregnava o ambiente e o incenso doce, quase almiscarado, formando uma colcha de sensações que o prendia ali, naquele momento suspenso. O calor esparso do fogo do incenso parecia uma promessa frágil contra a gélida opressão da pedra, um contraste sutil que mantinha a atmosfera perigosa, porém tolerável, entre o conforto e a inevitabilidade do que estava por vir. Os seus olhos captaram novamente a mão do sacerdote, que permanecia firme, segurando o amuleto que brilhava suave atrás das correntes quase translúcidas. O objeto parecia pulsar com uma luz quase orgânica, um latido silencioso no interior daquela tumba silenciosa e fechada. O olhar dele se encontrou com o seu, profundo, cheio de paciência e de uma certeza que não precisava ser dita. Você sentiu um fio invisível formar-se entre vocês. Uma ligação de expectativa que carregava mais do que simples palavras ou gestos poderiam conter. O silêncio ao redor se adensou, ficando quase sólido, preenchendo os cantos da tumba como uma substância espessa e silenciosa. A escuridão ao seu redor parecia respirar com você, pulsando em um ritmo lento, quase compassado, que prendia a atenção e aumentava cada pequeno som, o leve sussurrar da pedra que se ajustava invisível, o ranger quase imperceptível da areia sendo deslocada por seus pés, o seu próprio suspiro contido entre dentes. Essas texturas sonoras pareciam fazer parte de um ritual imemorial, um prelúdio silencioso para aquilo que você sabia estar se aproximando. Então, uma sombra se desprendeu da penumbra atrás do sacerdote, deslizando como uma corrente de fumaça fria
que corrompia a luz fraca. Você não precisou olhar diretamente para sentir sua presença. Um peso antigo, um obstinado inquilino daquela tumba, que se movia com a paciência de eras, lento e impossível de ignorar. O suor frio na sua nuca escorreu como um aviso, um sinal invisível de que o momento estava mudando, que a vigília chegava à sua fronteira final. Sua mão, conduzida por um impulso antigo, buscou novamente o tecido da túnica, puxando levemente, afagando o tecido áspero, tentando controlar o caos interno em um mundo que agora bradava silêncio. A areia escorregava entre seus dedos, uma invasora insistente, minúsculas ondas resistentes que lhe roubavam a força. O calor do incenso parecia aumentar, envolvendo você num manto quente, fugaz, como a última chama de esperança antes da escuridão absoluta. O sacerdote ergueu a mão lentamente e o amuleto ganhou brilho. Em seu centro, você percebeu um símbolo, uma chave antiga que parecia convidar para a passagem de um segredo que não poderia ser desfeito. Seu olhar seguiu o reflexo daquela luz até que um som baixo, gutural, emergiu do corredor, vindo de um lugar onde as sombras se amontoavam, agora com mais volume. O som ressoou lento, um chamado ancestral que parecia arrancar a tumba. Do seu torpor com suavidade cruel, seu coração marcou um compasso lento, pesado, enquanto o sacerdote fixava um olhar profundo e integral no vazio além da entrada. Você sentiu a decisão que não fora dita, uma barreira frágil entre o sagrado e o profano, entre a segurança da espera e o abismo do que se aproximava. O ar denso pulsava com uma energia que você só poderia tentar entender. Uma força branda e inexorável que inchava e crescia entre as pedras. E enquanto suas pupilas tentavam esgueirar-se pelos recessos do corredor, a sombra tornou-se mais distinta, uma figura apenas sugerida, uma essência que escorregava contra a luz débil, invadindo o limite do seu mundo silencioso. A confiança lenta do seu coração se misturava a um temor sereno. Não era humano aquilo que se aproximava. No instante em que o som profundo e gutural cortou o ar, vibrante e sem pressa, você soube que a vigília que se estendia havia acabado. Uma nova presença, antiga e inexorável, agora compartilhava o espaço com você. E enquanto a tumba suspirava seu peso milenar, uma certeza fechou-se em você como um selo. Você finalmente não estava mais sozinho, e aquilo que despertara nunca viera para esperar. O corredor diante de você parece se esticar lentíssimo, uma fenda que respira com sua própria cadência, pesada e opaca. Cada grão de areia sob sua sola desnuda desliza com uma delicadeza que, apesar de sutil, denuncia o peso do tempo aprisionado naquele lugar. O tecido áspero da túnica gruda em seus ombros enquanto o ar frio percorre a pele, um arrepio que sobe vagarosamente pela nuca, como se a tumba sussurrasse histórias esquecidas só para seus ouvidos. Você avança um passo, tão devagar que quase parece que não saiu do lugar. O som da areia sendo comprimida sob seu pé ecoa, um sussurro triste que atravessa o silêncio denso da pedra. Um cheiro de terra úmida invade suas narinas, misturado ao leve toque adocicado do incenso, que ainda queima lento, seu vapor serpenteando em espirais penosas. O ar está pesado, como uma manta grossa que aperta o peito, obrigando você a respirar com controle,
para não deixar que o medo sufoque o fluxo natural dentro de você. Seu olhar se fixa nas paredes próximas, rugosas, marcadas por séculos de abandono e reverência. A textura áspera quase parece pulsar sob a ponta dos seus dedos, um convite silencioso para tocar as cicatrizes desta câmara esquecida. A areia escapa, insistente entre as dobras da túnica, e a cada tentativa de afastá-la, ela retorna, uma presença implacável como o tempo que ali repousa. Você dobra os olhos em direção ao altar, onde as inscrições na pedra parecem pulsar com um brilho irregular, quase uma respiração tímida na penumbra. O som fino de algo deslizando distante rompe esse equilíbrio precário. Não uma movimentação súbita ou abrupta, mas um deslizar lento, um murmúrio tênue que parece vir do encontro entre pedra e sombra. Você sente o corpo inteiro apertando numa tensão consciente, não frenética, mas profunda, uma quietude que contraria o temor. O suor frio corre pelo seu pescoço e sua mão busca automática o tecido da túnica para ajeitá-la. O gesto repetitivo funcionando como âncora contra o vão que ameaça engolir sua mente. O sacerdote, imóvel como uma estátua de sal, mantém o amuleto suspenso entre os dedos. A luz fraquinha do objeto pulsa lenta e irregularmente, derramando sob as correntes um reflexo quase animal, que dança sobre as paredes com o peso de uma promessa antiga. Seus olhos se prendem ao brilho e você sente uma conexão silenciosa, como se a energia entre vocês dois ficasse mais densa, um laço invisível que estreita o espaço e o tempo dentro daquela tumba claustrofóbica. Você inspira lentamente, sentindo o calor tímido do fogo de incenso contrastar com o frio quase cortante que roça sua pele, misturando-se ao odor forte e rançoso do óleo impregnado nas pedras. A fumaça forma colunas fluidas, que se erguem e se desmancham como fantasmas lentos, desenhando no ar desenhos repetidos, hipnóticos, que fixam sua atenção e sustentam sua vigília neste precipício entre o conhecido e o indefinido. Por um instante, o tempo parece estancar completamente, os segundos caindo em gotejamento mudo no chão de areia. Cada movimento seu é carregado de significado, desde o sutil ajuste do peso sobre um dos pés até o som controlado da túnica se arrastando vagarosamente contra o corpo. A areia se injeta entre os dedos, uma invasora insistente, que parece narrar numa língua arcaica a história de cada sombra sob a luz fraca. Então, um som profundo, gutural, vibra na escuridão adiante. Não um grito ou um estalo, mas algo ancestral, uma voz invisível que reverbera dentro do espaço, amarrando sua atenção em um fio fino e firme. Seu coração responde à cadência lenta, como se cada batida fosse medida por aquela própria força silenciosa, um tambor surdo que marca o passo daquilo que chegou sem pressa, mas sem possibilidade de recuo. O sacerdote levanta a mão com uma lentidão calculada, envolvendo o amuleto numa aura que agora brilha com intensidade renovada. Você percebe, no centro do objeto, um símbolo antigo, uma chave gravada que parece convidar um segredo àquela câmara fechada. Seus dedos tremem ao acompanhar essa luz oscilante, uma energia que infiltra o ar e faz as sombras pulsarem com vida própria. A sombra no corredor
ganha forma. É um deslizar silencioso, uma essência que se recusa a se dissolver na escuridão. Você não precisa vê-la por completo para sentir a densidade do que se aproxima. Um peso bruto, um ser imerso nas eras, movendo-se com paciência devastadora. A tumba parece se fechar em torno dessa presença, o ar ficando ainda mais espesso e frio, como se o oxigênio fosse sugado para dentro de um abismo invisível. Sua respiração se prende em um fio ralo, e o suor escorre mais abundante na nuca. O calor fugaz do incenso contrasta com a presença fria que bate à porta da realidade. Cada sensibilidade do seu corpo é amplificada. O toque da túnica que queima suavemente sua pele, o rangido quase inaudível da areia sendo transgredida sob seu peso, o murmúrio desse silêncio que agora é um presságio. O sacerdote fixa um olhar que parece atravessar você, um espelho calmo para a eternidade que se aproxima. Você sente que não há mais espaço para hesitação, que a vigília está no seu limiar final. O sussurro gutural novamente ecoa, mais próximo, envolvendo toda a tumba em um abraço estranho e voraz. E naquele instante congelado, o fio invisível que conectava cada sensação, cada sombra, cada respiração, se rompe com a certeza latejante. Você não está mais sozinho. E o que venha dali, sabe que já foi esperado por muito tempo. O peso naquele silêncio parecia finalmente ceder, não por fraqueza, mas por uma aceitação que pairava sutilmente no ar. Você sentiu a tumba respirar junto com você, uma exalação lenta, como se a pedra antiga decidisse, enfim, liberar o cansaço de séculos, permitindo que algo novo fosse revelado. O amuleto, que até então pulsava com uma luz quase viva, agora brilhava com uma intensidade serena, tingida de cores que pareciam vir de um outro mundo, um lugar além da vigília e do temor. A aura ao redor cessou a tensão, transformando-se numa calma quase tangível que envolveu suas mãos trêmulas. O sacerdote, já menos estático, ofereceu um olhar tranquilo, a promessa silenciosa de que o ritual alcançara seu ápice, e com ele a tensão desfez-se como névoa ao sol da manhã. Você sentiu a areia sob seus pés infinitamente mais leve. O frio ainda existia, mas já não cortava a pele. Era mais um convite ao descanso, um lembrete gentil de que o tempo, mesmo em suas formas mais rígidas, não é inimigo, mas companheiro. A túnica que insistia em grudá-lo perdeu aquele peso sufocante, como se o ritual tivesse dissolvido não só a areia, mas a carga invisível que o prendia. Em um gesto suave, o sacerdote afastou a fumaça ancestral do incenso, e naquele movimento o ambiente parecia se aclarar, não só na penumbra, mas na atmosfera que pesava sobre os ombros. As inscrições na pedra, antes sombras esquecidas, agora pareciam sussurrar histórias de redenção e continuidade. Você percebeu que todo aquele silêncio, toda aquela espera carregada, tinha em si a promessa de recomeço. O corredor se expandiu lentamente diante dos seus olhos, como se a passagem, que até então parecia um portal para o desconhecido, agora fosse a entrada para a paz que a antiguidade guardava com tanto zelo. O reverberar gutural que havia cortado o ar anteriormente transformou-se num som de vida.
uma melodia ancestral que não assombrava mais, mas acolhia. Você andou, então, com passos marcados e tranquilos, como quem caminha para reencontrar algo que sempre esteve ali, esperando pacientemente pela sua chegada. A sombra que antecipava nada mais era que o alívio do presente tomando forma, a certeza de que não era um inimigo sombrio, mas a manifestação da própria história que agora pulsa mais perto de você, fazendo o tempo se curvar em respeito. Ao seu redor, as paredes contavam novas histórias, não as de medos e mistérios, mas as de conexões que atravessam eras. A fumaça do incenso, agora dissipando-se em espirais tênues, levou embora a rigidez daquele espaço antigo, deixando no lugar apenas a suave lembrança do que foi vivido e daquilo que se transcendeu. Você sentiu o calor que lentamente se instalava. Aquela corrente tênue, que antes parecia ameaçadora, agora fluiu como um afago delicado sobre a pele, como o sopro de um amigo que chega para garantir que a jornada terminou e que o alívio é merecido. O suor que antes espirrava frio deu lugar a um conforto sutil, quase um abraço invisível, um convite para fechar os olhos e deixar que o peso do momento ceda à serenidade. No altar, as inscrições brilharam pela última vez sob a luz moribunda que atravessava as frestas. Eram rastros de uma passagem cumprida, testemunhos gravados em pedra que não pediam mais além da calma e do respeito silencioso que apenas o tempo sabe exigir. O zumbido distante das abelhas, agora mais audível, trouxe a lembrança da vida lá fora, pulsante, simples, em um ritmo completamente indiferente ao drama que se desenrolara ali dentro. Você sorriu com essa ironia doce. O mundo segue, o tempo se renova, e você, enfim, faz parte dessa continuidade que não se apressa, que flui e se acomoda na eternidade do instante. Você deu um último passo para fora do altar, sentindo a textura da pedra no toque final, como quem se despede de um velho amigo. A sensação era de alívio e completude. Um ciclo encerrado com delicadeza e sem pressa. O silêncio que antes oprimia, agora embalava como uma canção calma. A tumba, embora rigorosamente antiga, se tornara um espaço de repouso verdadeiro, não apenas para o corpo, mas para a alma inquieta que carregava você até ali. Enquanto seu corpo relaxava, cada célula se despindo da tensão acumulada e cada fôlego se tornando mais leve, você percebeu que não precisava de palavras para entender o desfecho. O que era uma promessa severa convergiu num gesto suave, o retorno sereno da voz, da vida, daquilo que foi silenciado por tanto tempo. E quando por fim você fechou os olhos, a certeza que tomou seu ser foi de que estava seguro naquele instante. Uma pausa longa e doce que não exigia mais vigilância, mas permitia o abandono, o descanso. Tumba era um sussurro distante agora, um eco gentil de um passado milenar que se aplainava para dar lugar ao silêncio confortável da noite que se instala. A calma envolveu tudo, inteiro e íntegro, com a paz que só chega depois da tormenta e da espera. Você ficou ali, entregue ao abraço da penumbra morna, à proteção das pedras antigas e ao sopro delicado do incenso extinguindo-se, enquanto a respiração desacelerava, conduzindo ao sossego profundo. E assim, com a memória do vento,
do fogo e do tempo sussurrando versos antigos para quem ousa ouvir, você se permitiu finalmente ceder ao sono, ao esquecimento tranquilo, ao reencontro silencioso com aquilo que sempre foi seu desde o começo. O mundo externo aguardava paciente, enquanto você descansava, envolto no silêncio que finalmente libertava.